Então vamos iniciar no tema central, mais especificamente a família universal. Esse conceito de família, tão logo o Leandro me procurou, me propôs para essa semana da família espírita, com os temas, e disse que tinha escolhido as mulheres, porque ninguém melhor que as mulheres para falar de família. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, então não me vem me mandar falar da importância da mãe na família, porque eu não tenho filho e não vou ter, é biológico, não foi isso. E eu falei, bora lá falar de família universal? E logo ele aceitou. Falei, vamos expandir esse conceito de família, porque, inclusive, essa minha opção e essa minha proposta me ajuda muito nesse conceito de quem eu tenho como filhos, quem eu tenho como mães, quem eu tenho como irmãos. Tá? Já é uma facilidade muito grande. Esse conceito de família universal, nós vamos ter que trabalhar, ao mesmo tempo, a família material e a família espiritual. Tá? Nós vamos ter que fazer esse paralelo para a gente entender a proposta de Jesus, como chegarmos à família espiritual. Tá? Tendo em vista que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, e foi nos dado essa oficina, esse laboratório, essa oficina maravilhosa, que é o Instituto Doméstico, certo? Vamos lá, já vou começar então com uma passagem de Jesus que, se interpretado somente o texto, não tirando o espírito da letra, gera um pouquinho de controvérsia, gera um pouco de polêmica, que está lá em Mateus, capítulo 12, está lá em Marcos e também está em João. Quando então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Quando a gente ir lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, imediatamente, é meio contraditório uma figura de Jesus, que é a personificação do amor, tratar, olhando assim, en passant, de uma maneira ríspida, sua mãe, seus irmãos, e irmãos, nós não vamos entrar aqui no mérito, se ele realmente teve irmãos biológicos, ou se na época, pela pobreza do vocabulário, não tinha a denominação para primos, para parentes mais próximos, e traduziram como irmãos, tá? Então isso não vem ao caso. Mas a sua família corporal, ele tratar Nossa Senhora dessa forma, e tratar os irmãos dele dessa forma, sendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no item honrar o vosso pai e a vossa mãe. Soa contraditório, não soa para nós? E vindo de Jesus mais ainda. Mas nessa passagem ele fez exatamente o contrário. Quando Jesus fez isso, ele vem de uma longa passagem das curas efetuadas por Jesus, anteriormente a esses versículos, curou o endemoniado, curou o homem da mão mirrada no templo, em dia de sábado, e os fariseus já questionando, e falando que ele estava possuído pelo demônio. E os parentes dele preocuparam, falando que ele tinha perdido o espírito. E o que é o perder o espírito? Também na tradução da Bíblia de Jerusalém, ou se for lá em Haroldo, é tipo que perdeu o juízo, não está muito são, não está batendo muito bem. Então a família preocupada, você vê que a preocupação de mãe, eles foram atrás para tirá-lo daquilo ali. Ele estava sentado com a multidão, os fariseus logo em cima, ele já tinha batido de frente por curar aos sábados, etc. Tinha escolhido os 12 apóstolos, então estavam todos ali comungando com ele, das suas palavras, dos seus sentimentos e pensamentos. A família chegou procurando por ele. Quando ele faz esse questionamento, ele quer dizer, primeiro, que a parentela biológica dele não tinha entendido a grandeza da sua missão. O verdadeiro sentido da sua missão aqui na Terra, que é fazer a vontade do Pai. Não rebaixando Nossa Senhora, ela tinha plena consciência que era mãe do Messias, ungido pelo Pai. Um anjo revelou isso para ela. Lá, quando ela encontrou com Isabel,
ela mesma disse, né, que o Senhor fez em mim maravilhas, é o magnificar que a gente fala. Então ela tinha plena consciência que ela era mãe de Messias, ela não duvidava de quem ele era, mas ela não tinha noção da missão que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Tanto que o instinto materno fez ela ir procurar ele para tirar ele daquela multidão, preocupado com o que poderia ocorrer com seu filho. E aí Jesus vem e alerta, porque naquele momento, e em todos os momentos registrados no Evangelho, Jesus não falou para aquelas pessoas que estavam ali somente para aquele momento. Jesus falou para a eternidade. Tanto que até hoje, há mais de 2000 anos, a gente está aqui reunido, né, para estudar sempre os textos de Jesus, as lições de Jesus. E normalmente ele fala sempre de uma maneira simbólica, alegórica, para a gente tirar o espírito da letra. Então ele não perdeu essa oportunidade, como divino pedagogo que é, de ensinar. Então ele falou, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqueles que estavam sentados naquele momento comungavam da mesma ideia, já estavam seguindo a Jesus, já estavam seguindo os seus ensinamentos, já estavam buscando o reino de Deus prometido, que é aquele que a gente sabe que está dentro do coração de cada um de nós, né? Então ele deixou bem claro isso, que irmãos vão muito além desse grau de parentesco biológico, de laços consanguíneos ou não, porque também a gente tem que ficar muito atento, né? E hoje, nos nossos dias atuais, essa formação familiar está mudando, não é pai, mãe, filhos, né? Tem 2 pais e filhos, 2 mães, filhos, a avó que cria os netos, e por a tia que cria sobrinhos e a avó. Então, aquele núcleo familiar ali, que normalmente comunga de ideais semelhantes, e que por motivo não aleatório, porque a gente sabe que nada no acaso não existe aqui, vieram e estão nesta encarnação reunidos no mesmo núcleo, tá bom? Então Jesus aqui nessa passagem, muito diferentemente do que a gente pensa, ele não desceu, ele não humilhou a família dele à condição dos estranhos, entre aspas. Ele elevou os estranhos à condição de família. Esse aí foi até um ensinamento do Simão Pedro, aqui da casa, que eu peguei de um dos estudos do evangelho dele. E essa frase eu achei fenomenal. Então ele não diminuiu a sua família material ao nível dos estranhos. Ele elevou os estranhos ao nível de família universal. Tá certo? E me esclareceu muito, porque quando a gente lê em Kardec, ele ainda fala a questão dos irmãos nunca o seguiram como discípulos, que a sua mãe não estava, mas estava. Né? Ele não falou nesse sentido. Kardec falou no sentido que ela não tinha noção da grandeza da missão e não de quem era o Cristo. E aí, já que nós estamos falando em Kardec, lá no Evangelho ele fala: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existe antes da formação do corpo. Essa marcação tá porque para nós espíritas é uma das premissas da nossa filosofia, né? Que o corpo provém do corpo, o espírito não provém do espírito. Por quê? O nosso corpo aqui para encarnar, ele foi escolhido pela espiritualidade e, dependendo da nossa condição moral, foi escolhido por nós, enquanto espíritos na erraticidade. Quando a gente nasceu aqui nesse planeta, o espírito já existia há milhares de anos. Né? O espírito ele vem do princípio inteligente, que vem lá do elemento espiritual. Quando a gente vai lá na Gênesis, lá para trás, ou no início do livro dos Espíritos, quando vai falar da tríade que é matéria, espírito e Deus. Então, o que é da matéria, a matéria só cria o que é material. O que é espiritual só vem do espírito. Né? Então, o espírito inteligente cria os espíritos, e nós estamos aqui há milênios, né? Essa encarnação é só mais uma. E aí, quando tem essa conjunção eu, espírito, com o corpo da Mara, que foi programado biologicamente, geneticamente, lá no plano espiritual, para que eu viesse nesse corpo, nessa família, nessas condições, forma o quê? A persona Mara, que vai deixar de existir tão logo eu desencarne. Porque o espírito é eterno, a matéria é efêmera. Certo? Então, muitas vezes a gente brinca, nossa senhora, minha alma saiu do meu corpo. Ou então, nossa, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito. Não, eu sou um espírito que tenho um corpo, pela misericórdia de Deus, porque a gente só consegue aprender e evoluir, desenvolver as nossas virtudes enquanto encarnados.
né? E antes eu já fui o Joaquim, o Pedro, a Ana, o Zé, na próxima, sei lá quem você. Então, Mara só existe nessa encarnação. O meu espírito é eterno, que vai tomar a forma do que for preciso para o meu adiantamento moral, e onde for preciso. Não, desculpa. Há, pois, duas espécies de famílias. Está na sequência do texto do Evangelho, no capítulo 14. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Ele está querendo dizer que então o quê? Que a família espiritual é aquela que dura, que independente da gente encarnar e às vezes um parente familiar espiritual ficou na erraticidade e vice-versa, esses laços são duradouros. E quanto mais a gente for se purificando e desenvolvendo as virtudes, mais esses laços se agregam e essa família universal se expande aos demais, tá? E já a segunda, que é a família material, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É muito claro isso, né, gente, que a família material, a gente vê nos dias de hoje, talvez por ter mais informação, igual a gente estava conversando, coisas que sempre teve, né, agora está tendo mais visibilidade, talvez, mas cada vez mais famílias se desfazendo no sentido moral. Porque materialmente não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Tem ex-marido, ex um monte de coisa. Agora, ex-mãe, ex-pai, ex-filho, não tem jeito, né? Vamos continuar tendo esse laço de relações e se a gente vai tirar bom proveito ou não, vai do nosso livre-arbítrio, né? Mas que aí moralmente podem ser desfeitas as famílias, sabendo que é só um atraso no planejamento reencarnatório, que aí cedo ou tarde voltaremos. Pode seguir, por gentileza. Lá no Livro dos Espíritos também, corroborando, né, Kardec, na questão 774, os espíritos respondem para ele a uma pergunta que ele fez. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família reforçam os laços sociais. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que dessa forma os homens aprendessem a se amarem como irmãos. Então ele está falando que é da lei divina, que é da lei natural. Isso aí está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 7, quando trata da lei de sociedade. O homem não foi feito para viver sozinho. A gente só aprende na convivência. Com os nossos desentendimentos, eu vejo um novo modo de ver a vida através da visão do Leandro, respeitando. O Leandro vai ver um novo modo me ouvindo, a gente pode não concordar, mas nós temos obrigação de respeitar, né, as diferenças. E é na convivência comunitária que a gente cresce, enquanto espíritos, que a gente progride. É impossível crescer sozinho. E Emmanuel, salvo engano, vai estar mais para frente, é porque é longo, Sexo e Vida, no capítulo 2, se eu não estiver enganada. Ele diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função, educadora e regenerativa, que a constituição da família. Então, Emmanuel deixa muito claro para nós, mais uma vez, a importância dessa família material para que a gente chegue à família espiritual, né? Ele excetuou, obviamente, a humanidade, porque o nosso objetivo é o quê? É abarcar a humanidade como uma única família, né? Então, excetuando-se o fim, a causa, né? É a família material, é a instituição mais importante na Terra, porque através dela a gente pode recuperar várias dívidas contraídas com os próprios membros ali dentro, né? A gente pode aprender virtudes necessárias que nós estamos precisando, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor. E isso, gente, não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Não é uma encarnação, porque senão a gente vai ficando até desanimado, começando a estudar e tudo para isso, e falando, meu Deus, dá tempo ainda, né, de eu aproveitar tudo isso? Gente, não é assim. Deus conhece a nossa pequenez, nós estamos na infância espiritual. Então é gradativamente e cada um no seu ritmo. Dentro da mesma família,
Cada um está num posicionamento, num degrauzinho, num milímetro de evolução diferente que o outro, ou para trás, ou para frente, ou estagnado, né? Eu achei muito interessante até uma analogia que a Anete Guimarães faz, eu gosto muito das palestras dela, e que ela falou que a gente está lá na escola, né? E aí lembrei lá do Norato Borges, aí você está lá na mesma escola. Deu o sinal, aí da hora do recreio, todo mundo se reúne ali, mistura, convive, brinca e tal. Tocou o sinal para voltar, cada um vai para a sua série, para a sua sala. Então nós estamos, normalmente, naqueles que estão na mesma série, na mesma evolução que a gente, tá? Para a gente poder andar juntos. Isso não significa que, quando der tocar o sinal de novo, nós não vamos nos reunir novamente, né? Eu achei muito interessante essa analogia de família, de parentela com família. E continuando aqui então, a parentela no planeta faz filtro da família espiritual. Então veja bem, aquilo que você tirou de proveito ou não no convívio com os familiares carnais, vai filtrar o que você vai levar para a parentela espiritual, né? Porque a gente não vai conseguir amar o próximo se a gente não ama o próximo mais próximo. Não é verdade? Então ela é um filtro, vai filtrando isso. E essa família espiritual sediada além da existência física, mantendo laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Então, quando eu reencarno, nós vamos ver mais para frente, esses laços não se rompem com os meus familiares espirituais. Muitas vezes a gente fala assim, será que quando eu desencarnar, minha vozinha, que eu tanto amei, vai estar lá me esperando? Provavelmente, se você tanto amou e teve simpatia, ela já era um familiar espiritual seu. E que veio no mesmo núcleo familiar. Normalmente não é o que acontece nesse planeta, nesse momento do nosso planeta. Normalmente vem pessoas que têm as suas diferenças, as contendas, a serem resolvidas. Mas por muitas das vezes é permitido que venham familiares espirituais na mesma família corporal. E aí a gente às vezes vê essa vozinha, ou então aquela... Já viu quando a gente encontra uma pessoa e fala assim, gente, mas eu tenho certeza que eu te conheci, aquela afinidade de primeiro momento, né? Fala assim, não, mas eu já tive, a gente já conviveu antes, e você nunca tinha visto essa pessoa aqui na Terra. Somos espíritos afins. Não significa que somos espíritos idênticos, mas nós temos afinidades de gostos, de pensamentos, de objetivos para a nossa vida, tá? Então, afinidade é diferente de idêntico, de igualdade. Essa afinidade a gente já vem com ela predisposto, né? E nós vamos nos aproximando cada vez mais com as nossas vivências. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Veja bem, a formação da família terrestre não foi plim, vai formar esse grupo. Todo o planejamento reencarnatório, gente, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe o trabalho que é para cada planejamento. É do Leandro, da Nayara, é um trabalho imenso, né? De unir o gameta da mãe com o gameta do pai para manifestar tal questão genética para você cumprir aquela prova. Isso eu estou falando das coisas mais simples, né? Tem toda essa questão de envolver as afinidades e tal. Só que para o Leandro vir nessa, aí teve que fazer o da Marcela, a irmã dele, teve que fazer o da mãe, do pai. Gente, vocês têm noção que dá trabalho e a abnegação dos nossos irmãos espirituais em dedicar todo o tempo deles para fazer com que reencarne uma família terrestre? É muita abnegação, é muito amor. É uma doação. A gente acha que doa muito quando tira uma tarde para entregar uma cesta básica. A gente acha que doa muito quando tira uma horinha para vir aqui falar sobre Jesus. Vocês imaginam o que é tirar, sei lá quanto tempo, porque o tempo lá é totalmente diferente do nosso. Se fosse trazer para cá, eu acho que séculos, né? Se reunir exclusivamente para cada um de nós que carregamos o amor de Deus e a essência divina, para que cada um de nós cumpra o seu propósito aqui na Terra. E a gente não valorizar essa oportunidade. A gente não valorizar o esforço desses irmãos espirituais. É muito, gente. E que esse pequeno ciclo terrestre se estenda, por exemplo, que a Mara venha e se encontre, né, se identifique com a doutrina espírita. Na doutrina espírita ela encontra o Léo, encontra a Sandra, encontra
reencontre o Leandro, a Nayara. É planejamento também. Não é por acaso que nós estamos aqui neste momento. Não é. Fora que nós temos o livre-arbítrio. Qualquer um que está aqui poderia estar assistindo Luciano Huck, poderia estar nos quiosques da praça, poderia estar fazendo qualquer coisa. Se cada um que está aqui escolheu vir aqui, é afinidade de pensamento, é afinidade de propósito. Então nós aqui formamos uma família, né? Vamos pensar no centro espírita de cada um, que cada um frequenta mais, porque de cada um não tem. É o que eu estava falando com a Nayara mais cedo. Essa proposta da AME passada, de fazer a semana espírita em cada casa foi maravilhosa, porque integrou, não tem mais essa fulana é de tal casa e plana é de tal casa, né? Mas na que a gente trabalha mais, serve mais e passa a maior parte do nosso tempo. Nós somos uma grande família, unidos pelo mesmo propósito. E é igualzinho a família em casa, gente. Tem gente que a gente afiniza mais, tem gente que a gente afiniza menos, tem gente que dá um auê no grupo, desestabiliza, e tem sempre aquele que compreende mais o que desestabiliza, tem aquele quando a gente recorre quando a coisa aperta, não é verdade? Então somos também uma família. No nosso trabalho, a mesma coisa, né? Tem aqueles com que a gente se afiniza mais, tem aqueles que vai dar treta quase que sempre. Agora, na família, no domicílio mesmo, não falo consanguínea porque até pernilongo tem o nosso sangue. Então, assim, naquela família que estamos ali dentro do mesmo lar, né? Imagina, não é preciso eu falar que cada um vai saber, porque família não é como a gente quer, é escolhido de lá para cá. Alguns de nós podemos escolher, a maioria, na condição que a gente está, a gente escolheu sim. Então, quando adolescente, principalmente, dá aquela birra, eu não pedi para nascer nessa família. Meu amor, você implorou. Você não pediu, não, você pediu pelo amor de Deus. Implorou para vir nessa família. Dê graças a Deus por isso e aproveite a oportunidade. Porque se não tiver esse aproveitamento da oportunidade dos laços familiares, na próxima a coisa vem mais apertada, porque provou que não aprendeu no amor, que precisa aprender pela dor. Então não é porque Deus pune, é porque nós definimos como a gente quer aprender, né? Apesar disso, ou seja, de todas as divergências, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Vejam bem que, apesar de todos os problemas, é lá na família que vai ser o nosso educandário, e compete a cada um de nós, porque a família espiritual, gente, ela não vem pronta igual a família material. Nós é que vamos construindo ao longo das nossas vivências, das nossas escolhas, dentro do nosso seio familiar, aqui na Terra. E essa escolha, ela é individual, né? Então, cabe a cada um de nós pensar, eu estou contribuindo de que forma para o adiantamento moral daquele irmão problemático, da mãe sofrida, do etc., que cada um tem uma história familiar. Ou, até que ponto eu estou desequilibrando essa família de maneira a contribuir para que ela se desmantele. É interessante pensar que quando a gente tem um parente problema, provavelmente a gente é o problema de algum parente também, né? Porque a gente se choca. E aí, mais importante ainda é estarmos juntos, para pararmos essas arestas. É fácil? Né? Não. Não, porque quando eu comecei a estudar isso aqui, deu vontade de parar tudo. Mas a gente está no caminho. E como eu comecei a falar anteriormente, é paulatino. Como se diz, não é porque morreu que virou santo. Então, se não resolveu nessa, pela misericórdia de Deus nas reencarnações, a gente volta, se eu preciso, no mesmo seio familiar. Mas se eu dei trabalho para aquela mãe, ela vai vir com a minha filha depois, eu vou sentir aquilo que eu fiz ela passar. E eu aprendo a desenvolver esse amor. E ela esse perdão por tudo que eu fiz passar. Não é verdade? Se eu tive uma contenda com aquele irmão, a gente hoje vê tanto caso assim, triste, né, de irmão matando irmão, filho matando pai. E pelo véu do esquecimento, Jesus nos permite que quando a gente reencarne, a gente não lembre das vidas passadas. Então, vendo naquela ternura daquele corpinho ali,
Se afagar e pensar que aquele ali tirou minha vida na outra encarnação, se eu lembrasse disso, eu não devotaria o amor materno para ele. Que é o que mais, na Terra, como a gente é muito limitado ainda, é o que mais se aproxima do amor divino, né? Você imagina isso, se a gente lembrasse, nossa, esse serzinho que veio aqui, roubou meu marido, me matou, destruiu minha família, ficou com a minha herança, mas não sei das quantas, como a gente vê em muitos livros espíritas, como a gente vê em sessões mediúnicas, como a gente vê, né, que é a realidade. Se Deus não nos desse o véu do esquecimento, gente, a gente não ia progredir enquanto família. Não teria esse jeito, né? Então cabe a cada um de nós começarmos a plantar no nosso coração. Se não for dessa, vai ser na outra, até que a gente já expanda isso. Saiu da nossa casa, vai para o nosso bairro, do nosso bairro vai para a nossa cidade. E assim nós vamos, né, cada vez mais ampliando esses laços de fraternidade, de amor. E aí o Bezerra mostra o que o Emmanuel falou nesses instrumentos, exatamente quais são esses instrumentos de aperfeiçoamento. Filhos difíceis, pais problemas, parentes que se nos erigem em condição de antagonistas, companheiros do lar que nos relegam ao abandono. E, em consequência, as lutas aparecem agressivas e contundentes. É aí, no Instituto Doméstico, que somos chamados a praticar paciência e exercitar compreensão. Muitos de nós se acham detidos nessa oficina de burilamento e melhoria, incapazes de ultrapassar a órbita da consanguinidade para a construção do amor a que as leis do Senhor nos destinam. Então, gente, nós vamos aprender normalmente com os atritos familiares. Porque aquele muito bonzinho, ele não te ensina. Aí eu volto lá na NET, quando ela dá esse exemplo, do ônibus superlotado. Aí o cara chega lá, ou eu chego lá, toda folgada, me esparramo e tá lotado, aquele horário pessoal voltando do trabalho. Aí o educado fica de pé, às vezes é até uma grávida, uma gestante, mas muito educadinha, dá aquele olhar, né, porque o educado ele só olha. Não me atingiu porque eu sou mal educado, então tô lá esparramado. Mas vai aparecer um que vai me cutucar e falar assim, larga de ser folgado, chega pra lá que eu quero sentar. Não vai. E é esse que vai fazer a gente sair do lugar e tomar uma atitude. Então vamos lá para o seio familiar. É aquele que fica te contestando, é aquele que te cutuca o tempo inteiro, é aquele que toca na ferida, que te leva a refletir. Porque só no bonzinho fica muito bem, ninguém cresce. Não é verdade? O bonzinho é fácil, a gente ainda ofende, porque sabe que ele vai perdoar. A gente aprende a ficar na zona de conforto, gerando desconforto do outro. Mas o difícil é o que aprende. Aquele que desafia a gente. Aí eles falam assim, a mãe ama mais tal fulano. Mas é verdade, já viram que a mãe às vezes dedica mais tempo pro filho problema? É porque ela sabe que o quê? Quem precisa de médico, de remédio, é o doente, não é o são. E é através dali que ela vai desenvolver o seu devotamento, o seu amor sem esperar nada em troca, a sua abnegação, através daquele filho rebelde, aquele filho que contesta por muitas vezes, aquele filho que, é uma fala muito comum, só traz desgosto, é que a mãe vai exercitar o seu amor incondicional, vai exercitar aquela maternidade de proteção, de acolhimento, é que o irmão vai desenvolver, vai perder aquela questão do ciúme, do egoísmo, vai entender o lugar daquele espírito, que é um irmão que precisa, se a gente tem esse esclarecimento, a obrigação é muito maior, que precisa da nossa tolerância, da nossa paciência, é desenvolver a verdadeira empatia, que não é se colocar no lugar do outro, porque se eu me colocar no lugar do irmão problema, sendo eu, a ideia vai ser a mesma, eu vou achar que é ignorante, que é isso, que é aquilo, é ser o outro. Então, quando a empatia é ser, é me colocar no lugar dele, com o pensamento dele, com o passado dele, com as escolhas que ele fez, para entender o porquê dele agir daquela forma, né? Claro isso, gente? Até agora, tá? Aí lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 62, Emmanuel fala para nós. E ele faz uma distinção muito importante. Emmanuel, ele é até mais, com seu jeito Emmanuel de ser, ele é mais incisivo. Ele chama a família material de parentela e família a espiritual, que de fato é, né? Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor.
O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família, muito bonita também essa frase, a família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. E o apóstolo Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, disse: porque nenhum de vós vive para si. Aí Emmanuel esclarece isso para nós lá no capítulo 154 do livro Fonte Viva. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades, que restituirá outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Então, o que Emmanuel fala aqui, corroborando com o que Paulo de Tarso falou lá, que nenhum de nós vive para si. Até aquele que se julga totalmente isolado e eu quero viver para as posses materiais exclusivamente, porque esse papo de amor, de fraternidade é tudo balela, religião, enfim, né? Porque nós temos que respeitar a todos, sem exceção, inclusive ateus, agnósticos, somos todos irmãos. Até aquele que vive nessa terra pensando na teoria da prosperidade, que eu só vou estar bem, vou ser legal quando eu conseguir os melhores carros, a maior fortuna, a superioridade econômica, social. Então, a pessoa que vive só para isso, até ele está dependendo dos bens para viver, porque ele vive em função daquilo. A razão existencial dele é os bens materiais. E que hora ou outra, nas próximas encarnações, vai ser restituído como deveria, em posições superiores ou inferiores a que ele ocupa aqui, né? Provavelmente inferiores, ou até superiores para ele aprender a dividir. Aí, isso me remonta a questão lá de Bezerra de Menezes, quando ele estava atendendo, e há quem diga que ele é a reencarnação do Zaqueu, né? E que ele estava atendendo a mãezinha e prescreveu lá homeopatia, ela não tinha dinheiro para comprar os remédios para aquela criança, para aviar a prescrição. E ele já tinha dado tudo, porque é o médico dos pobres, ele tinha dado tudo, ele não tinha o que dar, mas... E ele ficou aflito de ver aquela criança e a mãe não tinha condição. Ele foi, tirou o seu anel de formatura e entregou para aquela mãe. E a mãe falou, jamais, eu não posso aceitar isso, é muito. E ele disse que algo parecido com nada melhor do que restituir aquilo a quem é devido, né? É muito lindo isso. Então, até mesmo aquele que vive para as posses está vivendo com algum propósito, não vive só para si. E vai prestar conta disso, um momento ou outro. Continuemos com Emmanuel, agora a questão 175 do Consolador. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual. Antes de projetar-se na Terra, essa foi a pergunta, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? A resposta, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Gente, essa tarefa é muito importante, porque nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e regeneração, onde há ranger de dentes, onde há muito sofrimento. Nós sabemos ainda que para atingirmos um planeta regenerado, o sofrimento só começou, não é verdade? E para a gente chegar nesse planeta regenerado, que ainda nem é um mundo feliz, não é possível enquanto um de nós estiver em sofrimento. Não adianta achar que vai progredir, que vai crescer sozinho e que vai chegar lindo, alecrim dourado no mundo regenerado, porque é o mundo que tem que transformar. Então, nós assumimos essa tarefa lá a fim de quê? De nos melhorarmos aqui, levarmos conosco que seja aqueles familiares por nós escolhidos lá em cima. Regeneração? Nossa, provas e expiações, gente. Desculpa aí. Isso ainda fica gravado, também que você corrigiu. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor. Instituto Divino na família universal. Fundidos nas experiências de outras eras.
Todavia, aí ocorre igualmente os ódios e perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro, a família universal. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Próximo. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 4, no item 18. E aí, quando Kardec fala para nós que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto os destrói. O que está falando isso aí? No princípio da reencarnação, que é uma das provas maiores da misericórdia divina para conosco. Então, quem não crê na reencarnação ou ainda não entende, questionou. Então, quando a pessoa diz, quando cria laço de família, aí a desencarnação vai fazer romper isso? Aí ele fala que não, muito pelo contrário. Para aqueles que creem na existência única, o oposto daria realmente aquilo ali, ó, os laços de família seriam destruídos se tivesse só uma única existência. Porque como é que eu ia voltar para reparar com aquele irmão o erro cometido, ou espíritos afins se reencontrarem enquanto amigos de famílias diferentes, se amarem, se ajudarem, né? Se a existência fosse única, com certeza os laços se romperiam totalmente. A reencarnação justamente nos permite apertar cada vez mais esses laços de fraternidade. Certo? No espaço, a gente fala, quando o espírito está nesse hiato aí entre a nova encarnação e lá no outro plano, na erraticidade, para quem não sabe, tá? Então, quando o espírito não está reencarnado, ele está na erraticidade. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, quando a gente está lá na erraticidade, que a gente está realmente com a nossa família espiritual, com quem a gente ama, com quem a gente criou esses laços, e vai reencarnar e às vezes um vai ficar, é como alguém que só vai viajar, é como uma bela que vai fazer um intercâmbio, mas vai voltar. E aí, quando retorna à pátria celestial, quando retorna ao nosso verdadeiro lar, é aquela alegria do reencontro. E quando a gente está aqui também, muitos deles ou ficam velando por nós, ou até reencarnam juntos, como eu disse, ou na mesma família, ou no mesmo círculo, para um ajudar o outro mutuamente. Aqui, ó. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Porque a gente sabe que para o espírito não tem tempo, espaço, não tem distância. O pensamento nos une. É o que a gente fala, amizade de baixa manutenção, né? Pode ficar anos sem se encontrar, encontra a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma festa. Assim, aí muito mais íntimo a amizade entre os espíritos, entre a família. Os espíritos compõem a família espiritual. E é importante a gente abrir um parêntese aqui, gente, quando a gente fala em amizade, a gente não está falando dessa amizade que nós aqui da Terra conhecemos, não. Essa amizade de boteco, essa amizade de clube, essa amizade que fica aqui no centro espírita, mas saiu daqui, não quer nem saber se está bem, se está mal. É aquele conceito de amizade que Jesus falou com seus discípulos, que eu vos trago um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus foi a personificação do amor. Nem amor mesmo, puro, a gente ainda tem condição de entender o que é. Né? Então é nessa amizade de que a ausência daquela pessoa lhe causa incômodo, lhe faz falta. O sofrimento daquela pessoa toca seu coração e você quer ajudá-la
a passar por aquele sofrimento. Entende? Então, é mais ou menos esse nível. Jesus também falou para os discípulos dele que já não vos chamo mais servos, porém amigos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. É esse tipo de amizade, esse nível que a gente está falando. Então, aquela família que ele estava reunido, quando a mãe e os irmãos chegaram para tirar ele de lá. Que ele disse, aquele que faz a vontade de meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então, os que se conservam, por pensamento, os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Vocês têm ideia que a gente acha, não quero morrer não, a vida aqui é boa demais. Gente, isso aqui é tido como cativeiro. Ninguém veio aqui para a colônia de férias aqui na Terra. Para quem já está em esferas superiores, nós estamos cativos aqui na carne, né? A gente não veio, a Terra ela é escola, que a gente veio para aprender. E a gente tem para aprender, para passar de ano, todo mundo tem que fazer prova. Então nós passamos pela prova. Se a gente erra, a gente tem que expiar no planeta de provas e expiações. Então, é uma escola. É também no âmbito da expiação, como se fosse um presídio, porque nós estamos ali expiando os erros de outrora, né? E é um hospital, porque aqui a gente é acolhido, as nossas feridas são sanadas, e uns contando com a fraternidade dos outros, e com o seu aprimoramento a gente vai nos melhorando e nos curando. Então, um lugar que é tido como hospital, presídio, escola, acho que ninguém gosta de passear nesses 3 lugares, assim, particularmente, né? Eu até gosto quando eu vou fazer obra lá com os irmãos que estão no cárcere. Fora disso, eu não queria estar lá, não. Já basta esse cárcere aqui, né? Da Terra. Então, eles que estão livres lá, eles olham por nós aqui embaixo. E sempre, após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. É o que eu disse, eles, os espíritos, a parentela espiritual e aqueles que estão nos planos mais evoluídos, ao ponto de poder nos ajudar a evoluir, eles só vão estar felizes quando todos nós estivermos no mesmo patamar, na mesma alegria, na mesma fraternidade, na mesma felicidade e fora do cativeiro, do hospital, da escola. Tá? Entretanto, a nós outros, esse aqui é um complemento daquela fala do Bezerra de Menezes, que vai falar lá no Bezerra, Chico e você, quando ele falou lá dos instrumentos do aperfeiçoamento, o filho difícil, o parente, é um continuamento. Que aí que muitas pessoas se fixam, vou só contextualizar, em família só aquele nicho ali no clã familiar. Ele fala que, entretanto, a nós outros, os espíritas, compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à existência comunitária. Entender também nos grupos em que nos movimentamos a nossa família maior e amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos que nos compartilham o trabalho e a esperança. E esse servir sempre a todos que nos compartilham o trabalho e a esperança, agora eu não sei se é uma outra questão do Consolador 300 alguma coisa, ou se é, não sei, que aí é dito para a gente servir desde aquele que aparenta maior felicidade até aquele com os maiores infortúnios. Por que eu achei interessante isso, gente? Às vezes a gente vê a pessoa sorrindo na vida de rede social, talvez, e vê lá, e não pergunta nem, oi, você tá bem? A gente já corre para socorrer o que está na barraca de lona, o que vem até nós para pedir, porque a gente ainda não, às vezes não está desperto a ir procurar quem precisa da gente, e quem a gente julga que está muito bem, obrigado, a gente sequer fala, você tá bem, Leandro? Tá bem demais com essa cara boa, não sei o quê. E a gente tem que despertar esse olhar, faz parte disso constituir os laços fraternos da família universal, despertar essa sensibilidade de olho no olho, para ver que, na verdade, eu acho que aqui todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém está numa situação maravilhosa de família, de comercial de margarina, ou de ator de filminho de romance, de Natal, que eu adoro. Então, ninguém. Então a gente está na hora de despertar esse olhar fraternal. Quantas vezes, eu falo por mim, eu tô um caco, o máximo que aconteceu foi passarem por mim ou em ambiente de trabalho, ou até em casa, nossa, como você tá linda hoje, ou como você tá bem, e aí eu aprendi a responder, quando você me vê assim, é que eu tô pior, porque eu me arrumo muito para olhar no espelho e acreditar que eu vou melhorar. Então que a gente fique atento
tá? Não é aquela pessoa que tá com shape fantástico, que tá linda, que mora num casão, que não sei mais das quantas, tá bem não. São todos nossos irmãos que precisam. Vamos despertar esse olhar. Na casa espírita eu falo muito isso entre a gente, por todas que eu passo. A gente tem que cuidar mais uns dos outros. A gente se reúne muito para fazer caridade fora, né? Para grupos que precisam. E aqui e ali, dentro das nossas casas, tem irmãos que estão, às vezes, 1000 vezes pior do que aquele que está privado de uma roupa. E a gente não consegue olhar para dentro dos nossos. A gente está buscando sempre ajudar lá fora. Acontece muito. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque a gente é uma família, né? E é daqui que a gente está aprendendo esse conceito de família universal. Dá muito valor a esse núcleo. Eu acho que nós chegamos ao fim, né? Não. Ah, essa frase é linda, não podia chegar sem ela, não. A independência existe unicamente na base da interdependência. Eu achei lindo isso. Então, a independência existe unicamente na base da interdependência. Então, só vou ser independente a partir do momento que eu puder usufruir daquilo que o outro tem para me oferecer. Veja bem como ele explica. As leis divinas criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Não se renasce na Terra sem o concurso dos pais ou dos valores genéticos que forneçam. Não se adquire cultura sem professores ou recursos que eles se dedicam a formar. Não se obtém alimento sem esforço próprio, nem sob o amparo do esforço alheio. Então, nós só somos verdadeiramente independentes quando a gente entender que nós somos interdependentes. Certo? E, ao mesmo tempo, nós só seremos livres e evoluídos como estivermos todos gozando dessa paz, dessa saúde mental, espiritual, dessa comunhão com o todo, dessa comunhão com Deus. Está longe, mas a gente consegue juntos, é mais fácil. Né? Agora nós chegamos ao final, 5 minutinhos, ó. E para encerrar, o Marcelo vai tocar mais uma música agora, junto com a Isabela, que é minha enteada. Olha a parentela, tá vendo, gente? Que delícia, vai só aumentando. O meu esposo, a minha enteada, minha mãe, minha madrinha, meus irmãos de casa espírita. Nossa, minha família é grande demais, graças a Deus. Que eu achei essa música, quando eu comecei a estudar esse tema, veio ela na minha mente. E a letra tá aí para vocês refletirem sobre essa questão da nossa união e de trazer a paz para esse planeta que Jesus criou exclusivamente, co-criou para o nosso aprimoramento. Obrigada pela paciência, obrigada por compartilhar dessa vibração maravilhosa, obrigada por cada coração que está pulsando e a gente sente, por essa energia maravilhosa. Obrigada, Deus, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês. Você canta em pé? Anda, quero te dizer nenhum segredo. Fale desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Quero me levar quero não ferido ser melhor. Nem por isso quero me ver. Vamos precisar de você para livre do mundo da opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora lá. E quem não é puro pode ver a paz na terra. A paz na terra. O sol da terra é o mais bonito do planeta. Não do dinheiro, do que é danado ao irmão. Canta, leva tua vida em harmonia.
e nos alimenta com teus frutos. Tu que és o homem, a maçã. Vamos precisar de tanto. Mais é sempre mais que dois. Pra melhor ajudar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Mergulhar no mar ainda comprar, pra melhor receber bem depois. Deixa fluir, deixa crescer, deixa viver o sol na terra, o sol na terra. Muito obrigada, gente. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ou ser um doador associado.